Olá, criança aí de casa! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. Eu estou aqui com você hoje, quarta-feira, dia 5 de maio, 5/5, para nós realizarmos as nossas atividades. Vamos começar separando os nossos materiais? Separe o seu livro de história, nós vamos fazer as páginas 36 e 37, o seu caderno de história e também um dicionário. Para a matemática, separe a sua atividade de fixação 3 em folha e também o seu caderno de matemática. E não se esqueça, hein? Deixe seu estojo completo aí do seu lado. Muito bem, agora que você já separou os seus materiais, nós vamos começar pelo livro de história, páginas 36 e 37. Vamos começar a leitura da página 36? O que estudamos? Ou seja, nas páginas 36 e 37, nós faremos atividades de revisão. Então, nós estudaremos novamente para reforçarmos aquilo que nós já vimos. Eu escrevo e aprendo. As frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 1. Copie, abaixo de cada uma delas, outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Então, lá na unidade 1, nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2. O título do capítulo 1 foi Eu Ainda Sou Criança. E uma frase que apareceu lá nesse capítulo é essa aqui. Cada pessoa tem uma história só sua, diferente da história das outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar aí às páginas do seu livro e procurar o capítulo 1 e você vai ver, você vai relembrar e escrever aqui nessa linha outra frase sobre o que você mais gostou de aprender nesse capítulo, tá bom? E depois você vai fazer a mesma coisa com o capítulo 2. O título do capítulo 2 é Cada Criança com Sua História. E uma frase que apareceu lá no capítulo 2 foi essa aqui. Cada criança é de um jeito, mas ao mesmo tempo, muitas delas têm bastante coisa em comum. Volte lá nas páginas do capítulo 2 e procura relembrar o que você mais gostou de aprender nesse capítulo. Só que preste atenção, nessas duas questões, você não vai escrever uma palavrinha só sobre o que você mais gostou. Você vai escrever uma frase. Então tem que ser mais de uma palavrinha, tá bom? Não esqueça, letra maiúscula para começar a resposta e terminar com ponto final. Acredito em você, que você vai escrever duas frases bem legais. Continuando na página 36, temos mais algumas questões. Vamos ler? Minha coleção de palavras de história. Em cada capítulo da unidade, há uma palavra destacada para a minha coleção de palavras de história. Você também fez atividades com essas palavras para saber como utilizá-las quando precisar escrever um pequeno texto de história. Veja quais são essas palavras no quadro ao lado. Então, as palavras que marcaram os capítulos 1 e 2 foram documento e diversidade. Você pode encontrar essa palavra documento lá na página 15 e a palavra diversidade lá na página 31 do seu livro. É só voltar lá que você vai encontrar. Sabendo disso, vamos ler a questão 1? O que você aprendeu ao estudar essas duas palavras? Discuta com os colegas. Mesmo que esteja aqui para discutir com os colegas, você vai fazer essa atividade sozinho aí na sua casa, tá? O que você aprendeu ao estudar sobre documento? E aí, você lembra o que você estudou sobre documento? Volta lá no seu conteúdo para você ver, nas páginas do livro, no caderno. Volte lá para relembrar. Sobre diversidade, o que você aprendeu? Volte lá também
E aí, a diversidade é importante, o documento é importante, você vai escrever o que você aprendeu sobre essas duas palavras. A resposta você vai escrever aqui nesse espaço da questão 1. Questão 2. Em um quadro no seu caderno, escreva essas duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado ao que você aprendeu no capítulo. Então, preste atenção. Pegue aí o seu caderno de história que já está separado, faça o cabeçalho com a data de hoje e copie aí, página 36, questão 2. Então, o que você vai fazer? Vai escrever a palavra documento, a palavra diversidade e você vai procurar no seu dicionário o significado dessas palavras. Geralmente, as palavras têm mais de um significado. Você vai escrever todos os significados que aparecem no dicionário dessas palavras? Não. Você vai colocar o significado dessa palavra que tenha a ver, deve estar ligado ao que a gente estudou nesse capítulo, tá bom? Página 37. Eu desenho e aprendo. Os desenhos abaixo representam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 1. Observe-os atentamente. Então, nessa questão 1, nós não temos que responder nada. Nós temos que apenas observar as imagens. No capítulo 1, que o título é Eu Ainda Sou Criança, aparecem essas imagens. Uma criança sendo medida, indicando que ela está crescendo. Alguns brinquedos da nossa infância. E lá no capítulo 2, que o título é Cada Criança com Sua História, temos também duas fotos. Na primeira foto e na segunda, temos crianças diferentes, indicando que elas são de várias nacionalidades, de diferentes culturas. Depois de observar atentamente essas imagens, vamos responder a questão 2? A questão 2 está falando assim: agora é a sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho do que você mais gostou ou achou importante estudar nesta unidade do livro. Se preferir, faça uma colagem. Então, agora que você já respondeu a página 36, já voltou lá nas páginas para relembrar o conteúdo, ficou fácil. Na questão 36, a primeira, a gente tinha escrito uma frase. E agora a gente vai desenhar. O que você mais gostou de aprender lá no capítulo 1? Vou te dar uma dica. Você pode transformar as frases que você fez lá na página 36 em desenhos aqui na página 37. Então, faz um desenho aí do que você mais gostou de estudar, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Faça um desenho bem caprichado e não esqueça de colorir. Se preferir, você pode imprimir e colar uma imagem ou até recortar de revistas e jornais. De qualquer forma, eu tenho certeza que você vai arrasar e desenhar ou escolher imagens bem bacanas. E aí, conseguiu entender nossa atividade de história? Foi isso! Essa atividade exige da gente bastante atenção. Nós temos que voltar naquilo que nós já estudamos. Qualquer dúvida que você tiver, não deixe de perguntar para a sua professora. Vamos agora para a atividade de matemática? Muito bem! Agora, pegue a sua atividade em folha de matemática. Lembrando, essa atividade é para você imprimir. Se você não tiver como imprimir, não esqueça de copiar no seu caderno da forma que a atividade está sendo mostrada. Vamos começar preenchendo o cabeçalho com o nosso nome completo. Vamos começar a leitura? A atividade de fixação 3. Responda os probleminhas com operações de adição seguindo o modelo. Então, todas as continhas que nós iremos fazer hoje nessa folha são continhas de adição. Lembra do símbolo de adição? É o símbolo que a gente chama ele de mais. Questão 1. A questão 1 já está feita, então nós vamos ver como que ela está sendo feita para a gente fazer nas outras questões. João foi à livraria com sua mãe e comprou um livro de R$ 5 e uma revista de R$ 3. Quanto a mãe de João gastou na livraria? Bom, se ela comprou um livro de R$ 5 e uma revista de R$ 3, eu vou ter que adicionar, somar o livro de R$ 5 mais o livro de R$ 3. 5 mais 3 é igual a R$ 8. Então, a resposta, a mãe de João gastou
R$ 8. Note que nós temos que fazer a continha, o cálculo, e a resposta tem que ser completa. Questão 2. Marcos foi ao supermercado e comprou 9 balinhas. Ó, comprou 9 balinhas. No caminho até a sua casa, ganhou 7 balinhas de seu tio. Se eu estou ganhando, eu estou adicionando, não é verdade? E aí, com quantas balinhas Marcos chegou em sua casa? Leia novamente a questão e é muito importante que você sublinhe os dados importantes da questão. O que é sublinhar? É passar o lápis grafite embaixo dos dados importantes. Por exemplo, 9 balinhas e 7 balinhas são informações importantes. Então, eu posso sublinhar essas duas informações. Como que você vai fazer para responder esse cálculo? Lembra que é uma continha de adição, porque ele ganhou. Então, você vai calcular aí e depois você vai responder de forma completa com quantas balinhas Marcos chegou em sua casa. Questão 3. Maria tem 10 figurinhas, ganhou 7 de seu irmão. Quantas figurinhas Maria tem agora? E aí? Ela tinha 10 figurinhas, depois ela ganhou mais 7. Ou seja, ela adicionou as 10 que ela já tinha, mais 7. Como que eu faço o cálculo dessa questão para saber quantas figurinhas Maria ficou? Escreve aqui. E depois, resposta completa de quantas figurinhas Maria tem agora. Questão 4. Questão 4 e última. Bia tem 5 bonecas. Olha só uma palavra importante aí para você sublinhar. Ganhou 7 de aniversário. Ou seja, ela tinha 5 e ganhou mais 7. Também é uma continha de adição. Quantas bonecas Bia ficou? Quantas bonecas ela tem agora? E aí? Faz o cálculo aqui. Como que a gente vai representar essa questão? E não esqueça de responder a resposta completa de quantas bonecas a Bia tem agora, tá bom? Agora que você terminou essa atividade, recorte, se necessário, a borda da nossa folha e cole com muito capricho no seu caderno de matemática. Viu só? Essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que você tenha entendido tudo e que acerte e faça tudo com muito capricho. Tia Dani vai ficando por aqui. Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!